O fato é que ninguém, fique isso bem claro, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar, Enganam-se aqueles que eles podem tirar alguma coisa de alguém que Deus deu a essa pessoa. Enganam-se aqueles que pensam que pode tirar de alguém alguma coisa que Deus deu a esse alguém. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de alguém alguma coisa por inveja, por maldade, por injustiça. Ninguém pode tirar de alguém alguma coisa que alguém tem, que Deus deu a esse alguém. Esperta aí, senhora. Esperta aí, senhor. Acorda. Ninguém pode tirar de alguém alguma coisa que alguém deu, ou melhor, que Deus deu a alguém. Joaquim Marques Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa, Wilson Pucar, Silvio Fernandes Correia, Márcio Câmara. Ninguém pode tirar. Escreve aí, Joaquim. Coloca aí, João capítulo 10, versículo 27, 28, 29, 30. Ninguém pode colocar. Eu vou falar esses 4 versículos. Ninguém pode tirar de alguém alguma coisa que Deus deu a esse alguém. Deus deu, e ninguém tira. A unção que de mim recebeste, ela permanece em você, se é que você recebeu. Meu filho falava: pai, que maravilha, a igreja cheia, plena quarta-feira. Eles ficam observando aqui, e ele falou: que maravilha, pai. O que o senhor está fazendo? Qual o segredo? Ele também é pastor. O que o senhor está fazendo? Qual o segredo? Eu respondi para ele que eu estou falando para você. Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos ajudado. Por quê? Porque a ovelha vai ficar com o pastor. A ovelha não vai ficar com o impostor. A ovelha não vai ficar com o usurpador. A ovelha não vai ficar. A ovelha, por justiça, ficará com o pastor. Se for ovelha, ficará com o pastor. Se for pastor, terá a ovelha. Mas para que você quer a ovelha? Ele é pastor. Para que você quer a ovelha? Porque há quem queira a ovelha pela lã, pelo leite, pela carne. E há quem arranque a lã até arrancar a carne da ovelha, porque ele quer o dinheiro.
ele fica com o dinheiro. Não é o dinheiro que ele queria? Fica. Deus, ele conhece a intenção. Você sabe o que é iniquidade? E o que é pecado? O pecado é o pecado. E a iniquidade? A iniquidade é a má intenção daquele que diz ser pastor e não é impostor. Daquele que diz amar e não ama nada. Daquele que diz que quer alma e não quer alma coisa nenhuma. Ele usa esse álibi para ele chegar no objetivo dele, que é o poder. Que é o poder material, político, financeiro. Tá bom. Você investiu para ter dinheiro, fica com o dinheiro. O dinheiro, você fica com o dinheiro. É o dinheiro que você gosta. É o dinheiro que é o seu Deus. É o mamon. É dinheiro o teu negócio. O teu negócio é dinheiro. Por dinheiro você faz qualquer negócio. Por dinheiro você tem disposição para sair da tua casa e ir do outro lado do planeta. Porque você quer o dinheiro. Eu saía da minha casa em Bugaçu, perto de Itapecerica da Serra, Zona Sul, depois de Santa Amaro, para lá, uma cidadezinha onde eu era militar, onde eu era policial. Mas eu conheci Jesus lá no altar. E eu tinha que andar 6 horas para chegar lá no altar, porque eu queria ter o Espírito Santo, eu queria. Primeiro eu queria ter o Espírito Santo. Eu soube que quem não tem o Espírito Santo não tem parte com Deus. O que adianta eu estar dentro de uma igreja ou dentro de um segmento religioso, mas eu não tenho? Eu abri mão de tudo que eu tinha, tudo que eu fazia, tudo que eu pretendia, tudo que eu sonhava, da minha juventude, abri mão de tudo. Deixei, tranquei meus estudos, acabou, parei com tudo, anulei, eliminei a minha vida praticamente física, material, terrena. Meu pai disse que eu estava maluco, eu estava louco. Meu pai se rebelou contra mim, ficou com raiva, porque eu tinha família, eu tinha esposa, eu tinha uma profissão, eu tinha uma carreira militar, e eu ia abrir mão de tudo. Falei, eu encontrei o tesouro, pai. Um dia o senhor vai entender. Eu sei que é difícil para o senhor entender, porque eu compreendo a cabeça de quem ainda não tem a cabeça iluminada. Mas você vai abrir mão do certo pelo duvidoso. Você já está praticamente com a sua carreira garantida. Você já é jovem, casado, está tudo direitinho. Você vai deixar o certo. Porque para ele, eu ser o militar, aquela coisa toda para ele, para minha mãe, era coisa maravilhosa para ele. Mas eu encontrei algo maravilhoso, maior que aquilo que eu tinha, que eu ia deixar, que eu ia abrir mão. Você tem mulher, você tem filho, você vai viver do quê? Pai, quando alguém, diz a Bíblia, encontra um tesouro, ele vende tudo que tem e compra aquela propriedade por causa do tesouro que está lá. Ele abre mão de tudo porque ele quer o tesouro. Eu quero tesouro, pai. Honorato. Sebastião Honorato, meu pai, que gostava das coisas certas, corretas, não queria as coisas erradas. Pai, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, que é meu pai, nunca desobedeci, nunca decepcionei o senhor, mas agora, pai, é uma questão espiritual. E eu tenho que ir, porque é uma coisa mais forte do que eu mesmo, é um chamado. É uma vocação, você não pode entender. É uma coisa além de mim. É o altar, é o tesouro. Não, pai, tu tem que comer, tem que sustentar a Rose. Tem que sustentar, você casou. Eu sei que eu casei, eu vou sustentar até sair da terra. Mas eu tenho que ir. Quando a gente encontra o tesouro, a gente quer o tesouro. E a gente sabe que o tesouro não é de mão beijada, tem que abrir mão. Tem que abrir mão das 12 juntas de boi. O jovem rico queria esse tesouro. Jesus falou, você vai ter que vender tudo. Abrir mão daquilo que você está valorizando. E você vai ter que fazer a sua escolha.
Mas é um risco, é abrir mão do certo pelo duvidoso. Para você. Você considera que o que você tem é o certo e que o que Deus tem para você é dúvida, é duvidoso. Eu não abri mão de o que abri mão por causa de religião não, rapaz. Nem de instituição, nem de nenhum homem da terra. Eu encontrei Jesus. Eu, quando cheguei, pensava que a minha desgraça era doença, mas eu vi que a minha desgraça era o inferno que me esperava. E Deus me mostrou Jesus, o Salvador, que me lavou com o sangue dele, que perdoou meus pecados e que me chamou. Eu quero entregar para ele, casar. A Rose se entregou para mim. Eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, Volta Redonda, porque eu estava louco pela menina. Casei com ela. E agora eu estou louco por uma coisa que vocês não conhecem, você não entende, você não vem. Eu vou largar tudo e vou ficar com ele, que é o Senhor Jesus, que é o azeite na lâmpada, que eu não posso ficar sem. Eu não posso me dar o luxo de ser virgem nessa louca. Eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter o azeite, eu tenho que ter o Espírito Santo, e para me ter eu vou ter que ir. E aí eu recebi o azeite, o Espírito Santo, e aí ele me chamou e me escolheu e me elegeu para me ser o pastor. E o que o pastor tem? Dinheiro, casa, carro, empresa, império, mansão? Não. O pastor tem o dom de atrair a ovelha. O pastor tem o poder de libertar, de levar ao encontro, de levar ao novo nascimento, que nem a noite de ontem aqui na Santa Ceia. Mas é uma quarta-feira mais poderosa do que a outra. É a quarta noite no Efatá. Abre e o Espírito Santo desce. E dá para você verificar, e dá para você enxergar. Lógico, você que é espiritual, dá para você enxergar Jesus descendo, que nem ele descia quando Adão não havia pecado. Quando não havia pecado em Adão e Eva, ele descia. Mas não é só em Adão e Eva que ele descia, ele desce até hoje. Onde não há o pecado, a iniquidade, onde existe alguém. Qual o segredo, pai? Filho, toda madrugada teu pai está no altar. Todo dia teu pai bate no diabo. A luta nossa não é com carne, não é com sangue, é contra os principados, é contra os potestades, é contra os dominadores. Você está pensando que teu pai é débil mental, está louco, está surtado, está com problema de cabeça, quando teu pai está orando meio-dia? Quando teu pai toda madrugada deixa a tua mãe, desgruda da costela da roça e vem para o altar 2 horas da madrugada, 2h30, e se prepara, e se consagra, e se permite ser um instrumento para Deus? Por que a rede social está enchendo de gente? Por que a igreja está enchendo de gente? Porque Deus entrega a ovelha para o pastor. Era Deus que levava a ovelha até Jesus. E olha o que Jesus fala: as minhas ovelhas, versículo 27 do capítulo 10 de João, as minhas ovelhas, só a ovelha, o bode, por favor, bode, fica longe. A minha paciência é pouquíssima para com o bode. Fica longe, por favor, bode. Cada hora de separar ovelha e bode. Ovelha é com o pastor e o bode. O bode é em qualquer lugar, vai para as religiões por aí, pô. Vai aí com a tua turma. Segue aí no projeto material. Morra, mata, faz igual o sujeito lá que foi jogar e perdeu no jogo 15, 20 mil reais. E foi lá e pegou a calibre 12 e foi lá e matou todo mundo, e matou até as crianças que não tinham nada a ver com isso. Mas quem mata, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E depois fugiu para o meio do mato e a polícia matou. A ambição tua vai te levar a isso. A tua obcecação pelo poder, pelo dinheiro, você vai terminar com um tiro na cara. Você vai terminar do jeito que termina todo mundo. O crime, o salário do pecado é a morte, é a morte, é a morte.
ambição pelo poder e querer ter dinheiro por meios ilícitos, usurpando, mentindo, enganando. Pelo tanto de gente que você já enganou, não sei se todo mundo ali, ou todo mundo que foi enganado ao longo dos anos que você vem enganando, não sei. Eu não sei, eu viro e mexe, acontece casos estranhos perto da gente. Alguém que a gente conhece, que a gente não imagina que aquela pessoa seja criminosa nem nada, vem alguém de longe e atira sem levar nada, mata e vai embora. E alguém diz: meu Deus, era o sujeito, era o fulano, era o beltrano, era o ciclano. Como? Meu Deus! Não tem negócio de meu Deus. Aqui se faz, aqui se paga. Você não sabe o que esse cara plantou durante a vida dele. Talvez ele está com um império. Ele anda num carrão, mora numa casona. E às vezes ele tem até um título de pastor, exemplo do sujeito lá em Sorocaba, que usava a igreja e o negócio de pastor e de igreja para lavar o dinheiro do tráfico. Mas a polícia chega, o bandido chega e alguém chega e mata. Ou alguém que você, pastor, bispo, missionário, apóstolo, foi enganando. Você sabe que o diabo dá com uma mão e tira com as duas, e na hora dele tirar, ele tira até a tua vida e te leva para onde você tem que morar. Não tem jeito. Não vai ficar na minha casa aquele que usa de fraude, aquele que engana, aquele que foi usurpando. Aí, além de roubar, enganar, ainda desejar que a pessoa que foi enganada e deu tudo para você ficasse na rua da amargura. Aí o sujeito virou uma pessoa endemoniada, perturbada, por causa da tua opressão psicológica e da tua opressão no emocional, e ele agora se tornou um criminoso, e a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te matar. Não tem jeito, rapaz. E não adianta você falar, o sujeito era pastor no Rio de Janeiro, Valdeci Paiva. Eu trabalhei com ele. E ele foi fazendo essas besteiras. E quando ele virou deputado, na porta da tal de igreja, o sujeito cravou bala com o carro blindado e ele morreu dentro do carro blindado. E cadê o tal de Espírito Santo? E cadê o tal de Deus? E cadê a tal de igreja? Já era! Deus não pode dar cobertura e nem colocar os anjos à disposição de quem é usurpador. Aqui se faz, aqui se paga. Deus não me deu unção para mim ficar enganando, mentindo e tentando te tirar. Ele me deu unção para me dar, até sair da terra. Ele deu, até ir embora. Quando que ele parou de dar? Nunca. Ele deu desde o dia que ele chegou até o dia que ele foi embora, ele deu. E ele não queria nada. Ele não tinha um carro para ele andar e nem uma casona para ele morar. Ele vivia no meio do povo. Uma única vez que ele pegou um jumento para entrar em Jerusalém, ele gostava de andar no meio da comunidade, no meio do pecador. Ele gostava, mas já tinha carro, tinha os reis, tinha todo mundo que gostava de tudo que você gosta, mas ele não estava aqui por isso. O Judas, para você ter uma ideia, criou aquela situação porque Judas imaginava que Jesus seria o governante da ocasião, que Jesus iria assumir o poder e ele, por ser discípulo, iria se dar bem. Mas Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Você está enganado, meu Deus. Você acha que eu estou querendo dinheiro, poder? Não, eu vim aqui para salvar. Ele veio aqui entre os homens só para livrar o homem da perdição eterna, da alma. Porque esse boneco de barro que você está vendo na frente dos teus olhos nesse vídeo, e esse boneco que está me ouvindo, que eu não estou vendo, mas sei que está aí, é boneco, é pó. Do pó veio, para o pó volta. O que é importante você não valoriza, você não considera. Você faz um esforço por causa de qualquer coisa, mas você não faz um esforço para manter tua cabeça iluminada. Você oba-oba, você Maria vai com as outras, você não tem
personalidade, você não tem fé definida. Por isso que você pula de galho em galho, e o macaco vai pulando e uma hora ele se arrebenta e ele cai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Ela ouve a minha voz, eu conheço ela, e ela me conhece. Eu chamo ela pelo nome. Aqui na igreja, todo dia eu mando as pessoas dobrar o joelho, porque quem anda de joelho diante de Deus jamais vai se inclinar para o homem, e nem vai viver humilhado pelos homens. E quando eu falo para as pessoas dobrar o joelho, eu falo o nome de todo mundo, até de quem chegou. Senhor, a fulana, a Beltrana, o Silvio, a Geni, a Rose, a Nath, o Wilson Gonçalo, o Wilson Bucar, o Ricardo, a Michele, a Rose, minha esposa, Osaías, a Miriam, a Nilda, o Luiz, Senhor, a Conceição, a Iraci. Eles estão de joelho. Eu não sei o que está acontecendo com eles, nem sei qual é a dor dele agora. Eu não sei, porque eu sou um ser humano, mas o Senhor sabe. O Senhor diz que a tua casa é a casa da oração. Essa gente não está vindo aqui por causa de mim, por causa de ninguém. Quem trouxe ela foi o Senhor que trouxe. O Senhor conhece a dor dela, então ajuda ela, porque se outra pessoa no lugar dela já tinha chutado o balde, já tinha largado tudo, já tinha jogado a toalha. Ela está difícil para ela, a guerra dela aqui, a guerra dela ali. Oh, meu Pai, ouve, o Senhor não disse, invoca no dia da angústia, clama, me responder-te-ei. Então, meu Pai, a minha ovelha ouve a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ela não vai te seguir, o impostor. Você vai terminar que nem a igreja católica. Bastante templos luxuosos, os maiores templos luxuosos que tem em toda a terra é da igreja católica, nos principais lugares, nas praças centrais. Mas quando você entra dentro, só vê o santo e um gato pingado de gente, todo mundo frio, morno. A unção já foi embora. Saul só tinha 1 ano que ele tinha unção, mas ele ficou 40 anos reinando sobre Israel. 1 ano com Deus dentro dele, 39 anos com o diabo dentro dele, destruindo as pessoas, deixando de viver quem ele queria, matando quem ele queria, sentenciando, destruindo, excluindo, desligando e pintando todo mundo como problemático, como pecador, que adulterou, que roubou, que é submisso, que é rebelde, que é isso, que é aquilo, para que todo mundo te veja como santo, e aqueles que você jogou na rua da amargura, como você fala, seja visto como problemático. Não dá, meu querido, honestamente. Só se Deus fosse injusto, só se a base do seu trono não fosse justiça, porque muitos jovens abriram mão de tudo, de sonhar, até da sua descendência, arrancaram os seus órgãos genitais, que nem na Bíblia, por causa da salvação eterna, arrancaram o órgão fora, para não adulterar, para não prostituir, para não desagradar a Deus, abriu mão de ter descendência. Eu paro de existir quando acabar o meu último filho, e a gente partir, acabou a descendência do divino Marcos, porque a gente abriu mão de tudo para servir o soberano até sair da terra. Até sair da terra. A senhora no elevador falou: o senhor é o quê? O senhor é pastor, o senhor é padre, o senhor é... O que o senhor é? Eu falei: o que a senhora quiser que eu seja. A senhora quer que eu seja o padre agora? Serei. A senhora quer que eu seja o que? O pastor? Eu sou missionário, senhora. Eu estava assim, eu estou aqui. Eu amo as famílias, senhora.
Eu e minha casa, meus filhos, a gente deixou de existir para que vocês existam. A gente deixou de sonhar para que vocês sonhem, realizem sonhos. Eu sou ungido de Deus. A mulher começou a chorar dentro do elevador, junto com a amiga dela, onde eu moro. A senhora quer me dar o telefone da senhora? Vou orar pela senhora. Nem fala onde que eu estou, nem onde é que é o endereço da igreja, nem nada. Não precisa de igreja, nem de nada. Não precisa estar aqui onde eu estou, não, senhora. A senhora vai ouvir a nossa voz. A senhora vai ser iluminada. Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Como é que eu posso ser a luz fazendo o que não presta? Não tendo um comportamento, uma conduta moral, um comportamento espiritual, vivendo a vida esculhambada, traindo a minha mulher, mentindo, enganando, usurpando, passando a perna nas pessoas. Como é que eu posso ser luz? Como é que eu posso ser luz se eu entro dentro de um elevador, se eu encontro uma mulher e eu tenho o olho de qualquer homem para mulher? Eu não enxergo homem, eu enxergo o corpo sensual. Então eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar que eu não sou nada, que eu tenho um demônio. Eu tenho um demônio, eu tenho um espírito enganador. E aí eu tenho que vir me libertar. E só tem libertação aqui na Princesinha. Porque o outro lugar não tem, porque o demônio engana, o demônio esconde. O demônio não sai, porque quando o demônio sai, a pessoa muda. Quando a gente vê lá Jesus pegar aquele rapaz que tinha uma legião de demônio, que vivia no sepulcro, que era amarrado com corrente, que tinha uma legião, gadareno, e Jesus diz: qual o teu nome? O diabo identifica a sua legião. Jesus fala: sai! Acabou. Uma vez, não é 300 vezes, não é corrente não, sai! E no outro dia o rapaz estava lá, ajuizado, transformado, mudado, querendo servir. A dona Conceição, uma senhorinha que tinha 300 cirurgias, que passou por 7 cirurgias, veio de Brasília, se entregou, se batizou, está trazendo outras pessoas com ela, cuidou da Dona Iraci. A Dona Iraci estava chorando alguns domingos atrás, porque a mãe estava lá entre a vida e a morte, chorou aqui em cima do altar. Jesus curou a mãe dela e já levou a mãe dela para a glória. E ela entendeu, já está aqui, porque a mãe dela partiu, foi embora com Jesus, a minha também já foi, meu pai também já foi, e eu já queria ter ido. Jesus mostrou o poder dele para ela e depois levando ela embora. E já vai se batizar domingo, e a Conceição já vai ser levantada de obreira em março. A senhora, e qual é a função dela? Só orar pelas senhoras. Qual que vai ser o cajado dela? É só reunir as senhoras e orar todo domingo. Eu quero fazer isso todo dia. Fica à vontade, a senhora mora aqui do lado, a igreja não é minha, é da senhora. Eu abro as portas às 8 horas, 7 e pouco da manhã, a senhora fica à vontade. Senhora, eu estou com 61. Sabe o que eu quero da vida? Servi-lo até sair da terra. Mais nada. Se eu não tiver mais força para ficar falando, eu fico ajudando. Mas eu vou ficar aqui, e daqui eu vou morar com Jesus na glória do Pai. Você vai com poder, vira Deus. Anda de carro. O rico fazia isso também. Diz que ele vivia a vida esplêndida e arregalada. Ele pegava e derrubava o seu celeiro e ampliava para armazenar mais dinheiro, mais poder. Fica com poder. O meu reino não é desse mundo. Eu só quero servir até sair da terra. E aí quem é que vai pedir? Só que tem uma coisa: a ovelha fica com o pastor. A ovelha fica com o pastor. Vamos ler. Meu pai, versículo melhor, eu, versículo 28, e dou-lhe a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira o que é dele, não, nem daquele que ele deu. Você está desligado, hein? Do que, meu querido, que eu não estou sabendo? Se você pensar que é da instituição da religião, eu nunca estive ligado.
Então não tem problema nenhum, porque eu nunca estive mesmo. Eu estou com o altar. Agora do altar, senhor, meu querido, não tem ninguém que tira não. E ele falou assim, ó, quem pegou no arado, não larga. Ué, como é que ele vai falar? Quem pegou no arado, não larga, e depois ele vai tirar, ele vai pegar o cara que está agarrado no arado e vai pra lá. Ele não é demônio não, rapaz. O diabo faz isso no terreiro, usa a mula dele lá, usa o aparelho dele lá, usa lá a pessoa e depois ele joga a pessoa fora. Satanás é desse jeito aí. Cuidado para você não estar com Satanás pensando que está com Jesus. E dou-lhe a vida eterna, é só o que eu quero, meu querido. E ainda tem mais uma coisa que ele também falou que eu preciso te deixar claro, deixar bem ciente, que comigo está o galardão. É por isso que eu trabalho. Não é o que você tem. As ilusões que você tem, material, para poder levar a pessoa a fazer o que você quer, não funciona com o Divino Marcos. Meu pai, que me deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar da minha mão ou da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. Aí vê o que dá para você fazer. Mas nós estamos prontos para o que der e vier. Tanto para entrar como para sair. Tanto para subir, como disse Caleb e Josué. Já com 85 anos de idade, ele disse: eu estou pronto para subir, pronto para descer. Idade não faz diferença nenhuma. Porque eu tenho um espírito diferente. E quem tem um espírito diferente, aí você já sabe que vai fazer diferença mesmo em tudo. Não tem jeito. Soberano de Israel, Altíssimo, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pode consumir esse vaso, pode usar, se utilizar. Pode fazer o que o Senhor bem entende, porque eu estou pronto. Eu estou à disposição sempre. Não quero ser servido, nem quero ser aclamado. Eu só quero servir. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de chegar até a eternidade com o Senhor.